Então vamos começar a nossa reunião. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Seja bem-vindo, Lê, seja bem-vindo lá. Abra a roda pra você, meu amigo, que veio participar. Abra a roda pra você, meu amigo, que veio participar. Seja bem-vindo, Lê, seja bem-vindo lá. Abra a roda pra você, meu amigo, que veio participar. Abra a roda pra você, meu amigo, que veio participar. Fecha a porta aí. Fecha a porta. Olene, então, começamos a oração. Então, pessoal, novamente, boa noite a todos e a todas. A nossa oração de hoje vai ser uma meditação guiada e a gente vai ter como base para essa oração a leitura de um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 3, versículos de 26 a 28. Primeiro eu vou ler esses versículos e, na sequência, eu vou iniciar a meditação com vocês, tá bom? Então, lendo aqui esse trecho, né? Palavras de São Paulo. De fato, vocês todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. Então, a nossa meditação tem como base essa leitura, tá? Então, para a gente fazer a meditação, eu peço agora que todos vocês fiquem de olhos fechados, tá? E comecem, primeiramente, a sentir o seu corpo no momento presente, respirando profundamente e calmamente. Nós vamos fazer um breve exercício espiritual, um exercício interior. Assim como nós necessitamos exercitar o corpo, também necessitamos exercitar a alma, o espírito, os nossos sentidos, para que a gente possa ter um olhar mais profundo dentro do nosso íntimo, sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre a realidade. O exercício espiritual não é um exercício mental, intelectual, de um raciocínio sobre alguma coisa. O exercício espiritual é um exercício dos sentidos, da sensibilidade, do cheiro, do olhar com profundidade, das nossas percepções. Portanto, o exercício que nós vamos fazer agora é um exercício para a gente sentir dentro de nós
as palavras de São Paulo ecoando dentro de nós, né? As palavras que Paulo escreveu na carta aos Gálatas, e nós vamos fazer aqui uma breve meditação sobre essas palavras, atualizando um pouco essas palavras para a nossa realidade hoje. Então, mantenham seus olhos fechados, respirando calmamente, tranquilamente. E nesse momento, imagine-se ao lado do apóstolo Paulo. Sinta a presença dele junto de você. Olhe para ele. Deixe ele olhar para você. Sinta-se perto dele, ouvindo dele próprio essa sentença que acabamos de ouvir da leitura que eu fiz há pouco. Mas ele falará novamente nas seguintes palavras adaptadas para nós hoje. E ao ouvir as palavras de Paulo, observe no seu íntimo o que você sente. Assim nos fala Paulo. Irmãos e irmãs, como todos vocês são um só em Jesus Cristo, ouça bem e sinta dentro de você o significado do que vou lhes dizer agora. Homem, mulher, não deve mais haver diferença entre vocês. Sintam em seu íntimo o que isso significa verdadeiramente. Homem, mulher, héteros, não deve mais haver diferença entre vocês e os demais homens e mulheres de outras orientações sexuais. Sintam em seu íntimo o que isso significa verdadeiramente. Você que é patrão ou patroa, não deve mais haver diferença entre você e seu empregado ou sua empregada. Sinta em seu íntimo o que isso significa verdadeiramente.
Você que tem posses, não deve mais haver diferença entre você e quem nada possui. Sinta em seu íntimo o que isso significa verdadeiramente. Você que é cristão, não deve mais haver diferença entre você e as pessoas de outras denominações religiosas. Sinta em seu íntimo o que isso significa verdadeiramente. Irmãos e irmãs, não deve mais haver diferença entre vocês, porque todos vocês são um só em Jesus Cristo. Observe no seu íntimo o que você sente ao ouvir essas palavras de Paulo. Agora, peça a Deus, a Jesus Cristo, a graça de uma conversão profunda em Cristo libertador, que nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres, para acabarmos com todas as diferenças entre nós, diferenças culturais, econômicas, sociais, religiosas, raciais, sexuais, de gênero. Cultive essa prática de oração, de exercício espiritual no seu dia a dia. Aqui nós fizemos essa oração de uma maneira mais breve por conta do nosso tempo, mas em casa você pode fazer com mais vagar. Cultive sua prática externa de militante por um mundo melhor, juntamente com essa prática interna, cotidianamente. Agora, respire profundamente, retorne, abra seus olhos e continuemos a nossa reunião. Olhem. Muito bom, né? Que maravilha. Alguém que... Gabriel, acho que o Gabriel caiu. Entrou uma pessoa chamada Maria. É. Saiu logo. Vocês conhecem, Guilherme e Ana Laura? O Gabriel caiu também, né? O Gabriel está voltando. Gabriel voltou. Eu não conheço. Eu não sei quem pode ser também.
Gabriel, Quem? entrou uma pessoa com o nome Maria. Você sabe quem é? Só que assim, eu não sei se é porque ela viu a gente estava em oração, mas aí teve uns barulhos, e na hora que eu ia colocar mudo dela, ela caiu, ela saiu. Você sabe Uhum. quem é? Não sei, não. Ah, tá, qualquer Às coisa vezes é também alguém que está usando a pessoa, a né? internet dela, né? Uhum, Pode ser o e-mail de alguém, né? é. Isso. Vamos seguir. Se ela entrar, então, Marta, com você. Ok, então vamos. Carlos, que bom essa oração, a gente fica em paz. Eu, pelo menos, e realmente é isso, a gente precisa parar mais tempo, parar algumas vezes para meditar, né? Nesse momento, gente, nós pensamos em fazer uma memória. Nosso grupo, a gente gosta muito disso, de recordar o que fizemos, o que estudamos, qual a mensagem central, o que ficou do encontro anterior, para a gente mesmo recordar e também para outras pessoas que vão chegando, que às vezes não participaram, que não é o caso hoje, né? Mas como nós estamos gravando, vamos fazer aí uma pequena memória. Eu sugiro que seja uma memória coletiva do encontro anterior, o que que nós estudamos, como é que foi, qual que foi o tema, que Paulo é esse que a gente está estudando, qual é a comunidade de Gálatas, quem são os Gálatas. Alguém pode começar? Vocês ficaram mais um pouquinho aquele dia estudando? Vocês retomaram alguma coisa? Como é que foi? Estudaram tudo, o texto, aquele último também? Sim, nós estudamos naquele dia ainda, nós lemos, né, a última passagem. Eu acredito que o que ficou mais marcado, né, que a gente discutiu bastante, foi a respeito dessa ira de Paulo, né, a respeito dos Gálatas estarem, vamos dizer assim, dando um passo para trás, né, no sentido da caminhada de fé, né, que Paulo já tinha ido evangelizado e eles estavam voltando atrás, querendo seguir as leis dos judeus. Eu acho que isso foi uma coisa que ficou bastante marcado, assim. Eu acredito que eu posso dizer até mesmo não só para mim, mas para os outros também, que foi uma coisa que a gente discutiu bastante depois, a respeito dessa ira de Paulo. Uhum. E Paulo ficou só irado? Paulo, Não, de nós forma tivemos uma alguma. entrevista, né, que mostrou um Paulo também, não só irado. Amor também com um coração de mãe, né? Sofrendo as dores de parto, como o próprio o texto já diz. Uhum. O que chamou a atenção também foi a questão da. Para mim, foi a questão da enculturação. Porque esse povo, né, os Gálatas, eles são um povo bem diverso, né? Tem várias culturas lá. E, e essa mania deles, essa insistência de querer pegar uma fé que era mais do estilo judaica, né, para eles, mais do estilo lá de Jerusalém, de Israel mesmo, né? Então, que é mais legalista e tal. E não, tipo, vocês podem, Paulo fala, né? Vocês podem ter a fé de vocês do jeito que vocês praticam, né? Vocês não precisam se espelhar nos outros, né? E pegar e importar um modelo, né? Então, o que ficou marcado para mim foi isso, essa questão da enculturação, né? A fé, ela pode e deve estar na cultura do jeito que o povo a vive, né? E não do jeito padronizado que o povo, que alguns querem que seja, né? Meu microfone está desligado. Esse é um dos confrontos que Paulo apresenta, né, na comunidade. Ana Laura, quer contribuir?
Eu acho que os meninos apresentaram bem, assim, o que a gente ficou discutindo, assim, depois, né? De como... Quão duro foi Paulo em algumas palavras, em algumas passagens, né? Como que isso poderia ter sido recebido pelo povo. E muito do que o Gabriel também falou, né? E a gente ficou comentando um pouco disso, que muitas vezes a gente fica incomodado hoje no dia a dia, né? Dessa ideia de, como o cristão deve se portar, tem que ser assim, assim, assado. Se você não segue uma linha específica, então você é menos cristão do que eu. Então, isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante a partir da leitura. E aí, acho que ainda tem também muita coisa para a gente explorar nessas passagens e na carta no geral. Ah, e o que me chamou muita atenção, e a gente estava discutindo também no pós-encontro, né, que a gente ainda ficou conversando, foi essa passagem que está no capítulo 3, nos versículos 11 acho que a 14, que é aí que ele está falando da questão da legalidade, né, do seguir a lei, a risca e tal, e ele fala que, ora, a lei não se baseia na fé, mas é pela fé que a gente é salvo, né? Então, a lei por si só não salva, mas é a fé que sim que salva. E ele coloca Cristo como sendo uma pessoa que infringiu a lei, né? Então, a lei judaica. Então, achei essa parte muito interessante. Assim. Uhum. Além desse conflito, né, dessas questões, eu acho que vocês também lembram que alguns textos Paulo quis deixar claro um consenso, né, entre eles, que é não se esquecerem do cuidado com os pobres, né? E Paulo ele não hesita em fazer uma séria observância a Pedro, né? Lembra? No capítulo 2, de 11 a 14, né? Então, ele faz em relação aos Gálatas, né? Para demonstrar uma afinidade e gratidão que a comunidade, né, tem que ter para com os pobres, né, para com os pequenos. E isso acho muito bonito, é bom que fique registrado, né? Então, porque Paulo apresenta como que a vida deve ser vivida no espírito em favor da vida, né? A outra parte, vocês estão lembrando, da liberdade, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso também é muito bonito nos trechos que nós lemos, né? Muito legal. Mais alguma coisa, Olenir, Carlos, da memória? Estamos queimados. Beleza, então, gente? Beleza, acho que podemos Beleza. seguir, né? Podemos ir para os fatos da vida, Isso, até para o porque nosso encontro do tema de hoje, né? Podemos. também nós vamos sempre retomando algumas coisas também, né? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Se alguém chegar, eu faço de novo, porque eu vou usar para compartilhar os slides aqui só para a gente, para orientar, para a gente. Só que eu tenho que achar aqui, peraí. Olenir, enquanto você se prepara aí, eu acho que é importante a gente só repetir aqui na gravação, né, o nosso tema de hoje, né? Firmeza nas convicções e respeito às diferenças. E a gente... Vocês perceberam que a oração também já nos trouxe um pouco essa reflexão, né? Isso, e a gente, a partir desse tema, então,
E nós vamos estudar hoje um pouco mais aqueles pequenos fragmentos de Gálatas, né, que a gente falou para vocês, mas nós vamos começar a partir também das nossas próprias experiências, da nossa vida, que é também ligado com a metodologia do CEBIR, né, porque a gente, lembra que a gente lê a Bíblia como uma lanterna, né, então, nesse sentido, a nossa vida é muito importante. Então, nós vamos trazer aqui 3 situações para a gente conversar sobre, a partir dessa questão que está colocada aí. Então, vamos, quem quiser, e são 3, vocês são 3, talvez pudesse até ser cada um pensar uma delas aí, espontaneamente, quiser comentar e tal. Nós vamos trazer 3 situações para a gente pensar um pouco o que te chama a atenção, o que nós podemos fazer para mudar essa situação que vai ser colocada, né? Para a gente pensar aqui como fato da nossa vida hoje. Então, o primeiro. A gente vai lembrar daquela situação, o apelo da mãe de um menino de 9 anos que se matou por sofrer discriminação. O menino era gay. Acredito que o que mais chama a atenção nessa situação é que é uma criança, né? Uma criança de 9 anos que já sofre uma discriminação por ser gay. Então, o que mais chama atenção nisso é esse simples fato, uma discriminação por uma criança que nem vive essa sexualidade. Então, aí leva a gente a pensar por que essa criança se matou, só pensando assim, às vezes, o que passa na cabeça dessas pessoas que fazem essa discriminação com uma criança? Eu acho que é muito revoltante. Eu acho que eu fico assim até sem palavras, porque... E aí eu acho que o que a gente pode fazer para mudar essa situação, acredito que não só essa situação, mas qualquer outra situação que é revoltante para a gente, é a conscientização. É a conscientização das pessoas de que um fato de orientação sexual, por exemplo, não é um fato que é errado. É a situação do respeito, né, que trouxe para a gente na nossa oração inicial, na meditação. De que todos nós somos iguais, patrões, empregados, mulheres, homens, héteros, não héteros, trans, cis, todos são iguais. Então, o que a gente tem que fazer para mudar essa situação é a conscientização das pessoas. Muito importante. E a gente pensar que as religiões têm tido um papel importante, né? Então, as religiões também precisam refletir e contribuir com o acolhimento e entender que todas as pessoas são filhas e filhos de Deus. E é de Deus. É de Deus. Então, não cabe, né, não cabe a nós fazer qualquer tipo de discriminação. Não cabe a nós. É entender que nós somos diversas, e é assim que nós somos e é assim que Deus quer que sejamos. Né? Isso é um dom de Deus e a gente precisa compreender, ajudar as pessoas a compreenderem também, né? E celebrar isso, né? Essa beleza de ter essa diversidade, né?
Você falando isso, Lenira, me fez recordar uma frase que certa vez um padre jesuíta já disse em uma celebração que eu estava participando. Ele disse que Deus nos fez todos diferentes para nós aprendermos uns com os outros. Porque se nós fôssemos todos iguais, nós não teríamos nada para nós acrescentarmos na vida do outro. Então, por isso que Deus nos fez todos diferentes, para nós acrescentarmos na vida uns dos outros. Muito lindo, né? Muito lindo isso. Eu vou colocando a outra, mas não quer dizer que a gente não possa conversar, tá bom? Quem sentir vontade, quiser comentar a primeira, a segunda, a terceira, tá? É para a gente ir falando dessa nossa vida que a gente está vivendo hoje, né? O nosso dia a dia, né? A outra é para a gente lembrar, está muito fresco na nossa memória, né? Vidas negras importam. Manifestantes protestam contra o Carrefour, faltou uma palavrinha ali, em várias cidades do país. O ato foi realizado 3 dias depois do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, numa loja da rede em Porto Alegre. Eu acho que, assim, nessas duas situações não existe nada que não chame atenção, né? Não tem nada que não seja revoltante. Tanto nesse caso desse menino, que é uma criança, né? Quanto nesse caso do João Alberto, que também não é o primeiro escândalo envolvendo o Carrefour também. Não é o primeiro caso, assim, em supermercados que acontece desse tipo de discriminação. Então, eu acho que é muito revoltante para mim ver alguns posicionamentos de algumas pessoas, assim, frente a esse tipo de situação. Porque aí eu sinto que existe um senso de superioridade em algumas pessoas, de falar o que é certo e o que é errado. Então, mas esse menino estava errado, ele não podia se expressar dessa forma. Então, a mãe tinha que ter dito para ele que não era para ele falar para as pessoas que era gay, por exemplo. Como se assim, né? E aí até uns discursos religiosos, que o menino estava vivendo no pecado e coisas nesse sentido. E, pelo amor de Deus, uma criança, sabe? Só uma criança. E independente também da idade, né? Eu acho que o Guilherme pontuou muito bem. Deus nos fez diferentes para a gente aprender a lidar com a diferença, para a gente crescer em comunidade. E a gente é diferente entre si, mas todos nós somos iguais perante a Deus. Eu não consigo acreditar que Deus faz qualquer tipo de distinção entre a gente por qualquer tipo de traço individual, porque eu acho que não existiria isso se não fosse da vontade de Deus também. E essa situação do João Alberto, eu acho que escancara muito, né, o quanto a gente tem falhado enquanto sociedade, né, enquanto reconhecimento dessa diferença mesmo, né, uma intolerância muito grande com o outro, e achar que existe realmente essa hierarquia de alguma forma, que tem melhores ou piores, tem certo e errado, e essa ortodoxia eu acho que é muito nociva, assim, pra gente, né, eu acho que o preconceito ele está muito, muito intrínseco, muito enraizado na sociedade. E eu acho que é o nosso papel, enquanto cristão, inclusive, bater de frente contra isso, né? Porque Cristo bateu de frente contra isso. Então, enquanto cristãos, a gente deve seguir esse passo, né? Então, esse movimento, né, dos Vidas Negras Importam, que é um movimento mundial, inclusive, papel nosso tá ali, né? Eu faço parte do EJC Santa Mônica, né? E quando aconteceu essa situação, a gente publicou uma nota, porque é nosso papel falar sobre isso, né? É nosso papel ficar indignado. Não dá para ver esse tipo de situação e ficar passivo, né? Então, acho que é isso. A gente tem que estar se posicionando e falando sobre isso constantemente. Isso mesmo, Ana Laura, com certeza. A gente negar como se não existisse, né, é omissão. Né? Como cristãs, como cristãos, a gente também tem que não aceitar as injustiças, né? E graves,
graves, tudo gerando morte, né? Vamos mais uma e a gente continua a conversa, a terceira. Um homem de 57 anos foi xingado, levou chutes, socos e teve o kippá, que é aquela botina de uso religioso no judaísmo, cortado com canivete por 3 rapazes. Por que tanto ódio, tanta intolerância? Isso é muito triste, né? Quando a pessoa ela usa da religião como se a religião dela fosse melhor do que das outras, né? Usando a religião como instrumento para afagar o ego e como instrumento mesmo de poder, né? De se colocar acima do outro, como se a gente fosse superior ou melhor. Não, nenhuma religião é melhor que a outra. Eu lembro muito do. Não sei se é do Leonardo Boff, não sei, vixe, que eu escuto tanta gente que eu já vou confundindo quem falou o quê. Mas eu lembro de alguém falando que perguntaram pra ele, né, qual que é a melhor religião. Aí ele respondeu que a melhor religião é aquela que te faz melhor. Então eu vou muito por esse caminho, né? A religião que me faz melhor é aquela onde eu devo estar, né? E se ela não me faz bem, eu não devo estar nessa religião, porque ela não me traz vida, né? Se a religião traz morte, e tem jeitos de se viver uma mesma religião com vida e com morte. É, Às vezes dentro da mesma religião, né? Dependendo dos grupos, dos discursos. E vocês foram comentando também, e eu fui recordando de um conceito do Paulo Freire que eu gosto muito, que é da justa ira. Que é um conceito que eu gosto, porque o povo fala muito isso, né? Ah, não, a gente é cristão, a gente tem que ser pacifista, a gente tem que dar alta face e tal, como se não coubesse a nós a indignação, a luta contra a injustiça, né? A produção da paz, da liberdade, sendo que esse foi o papel de Jesus e a atuação de Jesus dele a vida toda, né? Tem também uma pedagogia, uma teologia do conflito ali, né? De se contrapor às injustiças. E a gente tem que aprender isso. Eu acho que essa questão que a Ana falou, que o Gui falou, que a Olenir falou, de se posicionar, de falar sobre, de denunciar, é o nosso papel. É o nosso papel porque a gente se indigna, porque os irmãos estão morrendo, os irmãos estão sofrendo, a gente, né, o nosso povo. Então, como não, né? Como não? muito lamentável que a gente está vivendo talvez agora um contexto mais intensificado, né, de polarizações e de um incentivo ao ódio, né? Então, esse ódio, ele pode tirar a gente, muitas vezes, do caminho, né? E gerar muitas confusões, que é muito lamentável. Mas nós temos aí, Gabriel, o exemplo de Jesus, né? De não se calar, de não permitir, inclusive entre os próprios discípulos, quando eles praticavam alguma coisa que estava errado. Então, Jesus não ficava quieto, né? Jesus se manifesta. Então, por exemplo, o racismo. A gente pode perceber em nós o racismo. E aí, uma pessoa amiga, uma pessoa que você gosta, aí você silencia. O machismo, que é outra coisa muito forte. Ah, porque é seu amigo, sua amiga, ou não, a gente. Não, vamos dar um. Não podemos, né? Não O podemos. professor, e aí que tá, né? O amar não é passar a mão na cabeça. O amor não é amor romântico. É amor que é compromisso, amor que se posiciona. Amor que tá ali quando tiver que falar a palavra dura, vai falar a palavra dura, porque é isso que precisa escutar. Isso também é amor. E eu fico pensando também que. Aí depois eu vou deixar a Ana falar, que a Ana quer falar. Desculpa, Ana, te cortar. Mas eu fico pensando isso, né? O nosso jeito de paz não é uma paz que é pacífica, que é da espera,
como se o milagre fosse acontecer e não passasse pelas nossas mãos, né? Mas o milagre, para ele acontecer, ele tem que passar pela nossa mão, né? A gente tem que fazer o milagre acontecer. Então é na ação, né? Nesse esperançar, é na atuação na história. Não é cruzar os braços e ficar esperando por algo melhor, ou que os oprimidos parem de oprimir, né? Como se isso fosse acontecer com com um milagre, uma ação mágica, assim, né? Enfim, aí, Ana. né? Nossa, eu acho que assim, me vem várias coisas na cabeça conversando sobre isso. Isso que o Gabriel falou engatilhou muita coisa assim para mim, porque existem de fato muitas formas de viver uma mesma religião, né? Na vida e na morte. E essa semana eu vi uma coisa que me entristeceu bastante. Uma página no Instagram de um grupo católico, né? Que falava exatamente sobre essa questão da sexualidade. Eu acho que alguma sigla envolvendo pessoas atraídas pelo mesmo sexo, né? E aí, quando eu bati o olho, eu pensei, nossa, às vezes é uma iniciativa super legal de acolhimento, de inclusão, falar sobre isso dentro da igreja, né? Mas aí eu fui vendo as publicações e, assim, repletas de homofobia, repletas de ódio, instruindo as pessoas, os jovens católicos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, a entenderem que eles sentem isso, mas que eles devem não vivenciar isso de forma alguma na vida deles, porque isso seria viver no pecado. E aí tinha uma galera que discordou, tipo, poxa, não é bem isso, né? A galera só tá sendo ela mesma, né? E, enfim, a vida é natural. E aí a galera falando, não, mas se você discorda disso, você discorda do catecismo, você não é católico, então saia da religião. Haviam comentários, assim, nesse nível de extremismo, e eu fiquei, assim, completamente em choque, sabe? Porque são posicionamentos de extremo ódio, sabe? E isso pode ser, às vezes, o gatilho que falta para esse jovem que já está sofrendo de tantas opressões, de tanta discriminação, de tantas partes da vida dele, de tantas áreas, que isso é muito sério, né? E aí, como que eu, enquanto cristã, não fico indignada vendo uma coisa dessa, sabe? Cristo ficaria indignado com isso. Cristo ficou indignado com as injustiças da época. Ficava indignado com os homens apedrejando as prostitutas, porque não era uma postura, né? Então, assim, isso me deixa muito brava, assim. E são várias questões também nesse sentido. Eu achei, inclusive, hoje de manhã o perfil de uma outra jovem, assim, falando sobre a modéstia da mulher e o que... Não, e até assim, isso vai gerando, porque eu vou ficando com raiva e eu futucando nas coisas. E aí eu cheguei no perfil de um outro cara que dizia que a mulher cristã ela não poderia dizer não a uma relação sexual com seu marido, porque isso seria um atentado contra a vida, porque, né, a única função do sexo seria para a reprodução, e se ela não quer, ela está tentando contra isso. E aí a publicação, inclusive, foi removida do Instagram por incitar estupro, né? Não tem outra palavra. E aí o cara foi e publicou falando que ele estava sendo censurado. E aí, por esse motivo, ele ia criar outros canais de comunicação e a galera batendo palma para isso. Então, assim, eu acho que a indignação, ela faz parte, entende? É bem esse conceito que o Gabriel comenta do Paulo Freire, né? A justa ira. Então, assim, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que se indignar para que a gente consiga mudar algumas coisas. A gente não pode olhar para esse tipo de situação e falar, nossa, tá tudo bem, porque, inclusive, são perfis que têm alta visibilidade. E o tanto que isso atinge, chega em outras pessoas, isso faz com que, às vezes, assim, já vi vários comentários no sentido de, abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Aí a pessoa manda, nossa, uma pessoa da minha família se assumiu bissexual, o que eu posso fazer a respeito? Só orar por ela? E aí a galera falando, não, você tem que agir com uma coisa, leva ela para a igreja, diz que tá tudo bem ela ser assim, mas aí ela não pode viver essa bissexualidade dela. Então, assim,
aí vai conduzindo o comportamento de outras pessoas. Então, nossa, isso é muito sério. Eu fico assim, muito até triste, sabe? Porque por muito tempo eu nem conseguia encontrar pessoas que tivessem essa indignação que nem eu. E aí eu vi esses comentários da galera e eu ficava, gente, mas será que eu tô errada? Será que eu realmente tenho que estar de acordo com esse tipo de comentário? Será que eu realmente estou sendo cristã errada? Eu tenho que aceitar isso? Porque não entrava na minha cabeça, não foi a criação que eu tive. Essa não era a visão de Deus e da igreja que eu tinha. Porque para mim, a religião ela tem que agregar para o bem para mim, né? E para mim, ir para a igreja, pensar em Deus, pensar em Cristo, sempre foi pensar sobre amor, sempre foi pensar sobre o acolhimento. E pensar nisso vai ficar indignado frente a essas injustiças. É uma violência, né, Ana Laura? Uma violência. Sim, total, total. Então, assim, ai, desculpa se tá falando demais, mas eu acho que é esse o espaço também, né? Da gente pontuar, olha, isso está acontecendo. E é nosso papel, né? Eu acho que é isso. Maravilhoso, Ana Laura, e é por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Nós estamos aqui para estudar Gálatas. Mas para quê? Para que estudar Gálatas? Não tem sentido se a gente vai. Não, para de falar, vamos para Gálatas, isso não é um assunto. Claro que é a nossa vida, só tem sentido estudar Gálatas se nós pudermos fazer dessa lanterninha luz para a nossa vida, né? E é isso que nos fortalece. E olha, essas situações que nós colocamos aí, e aí quando a gente pensa nas religiões, nas diferentes violências que a religião praticou historicamente, pratica até hoje, a gente vê que muitas vezes a própria religião foge do projeto de Deus, né? E nós tivemos entre nós no CEBI uma pessoa muito especial, que ele era professor da UF também, e para nós é um sábio, que era o Tiago. Ele faleceu, acho que já fizeram 2 anos, né, Marta? E ele sempre, assim, às vezes, essa situação que você vive, na hora que a gente vive também, mas, e às vezes provoca um pouco de confusão, a gente pensa, meu Deus, mas quem está certo, quem está errado e tal. E uma coisa que ele falava que eu achava assim, muito importante, que ajudava muito, que ele falava, a clareza para a gente é quem está em defesa da vida. Quem está em defesa da vida. E aí não importa. E às vezes não é a igreja, não é a religião que está em favor da vida. Às vezes é o outro lado. Então, Jesus se posicionaria sim, em favor da vida. E aí nós já vamos dar um salto, e também essas conversas podem ser retomadas, porque nós vamos ler os trechos, então, que a gente passou para vocês, né? Porque justamente é que a gente vai refletir essa condição, essa situação lá em Gálatas, né, naquele tempo, o que aquele povo estava vivendo, né, e que também nos inspira, nos ajuda a pensar a nossa realidade. Mas eu só coloquei aqui um slidezinho, só porque a gente tem falado sobre essa metodologia do CEBI, e nós faríamos grupo agora, mas vocês são 3, vocês já são um grupo. Então, é um grupo só. Talvez Marta, Carlos e eu, a gente pudesse, se a gente... Posso ter vocês numa sala, porque vocês fiquem à vontade para vocês conversarem e depois vocês voltam para a gente compartilhar um pouquinho, né? Assim, ou não também. Se vocês acharem que a gente já faz aqui de uma vez também, assim, o nosso preparo agora era um momento de grupo, a gente fazer o diálogo em grupo. E aí vocês se posicionam. Mas eu só preparei isso daqui só para a gente ir entendendo um pouco aquilo que eu falei sobre o jeito de ler a Bíblia, né? Esse nosso jeito é muito importante para nós quando a gente lê, observa algumas coisas na leitura. Uma primeira leitura que a gente olha o lugar, os conflitos, as pessoas, a gente fica no texto mesmo, a gente faz um esforço de, primeiro, compreender o que está dito ali, um pouco fora da nossa realidade. Pensar quando que aquele texto foi escrito e tal, que aí já vem
o segundo momento ali, que é o contexto, né? Geralmente, na Bíblia, os textos são escritos muito tempo depois do que eles foram vividos. E aí a gente pensa também, bom, quando escreveu, que situação que eles viviam, que contexto, que realidade social, política, econômica. Isso nos ajuda a compreender aquele momento, para a gente não fazer aquela leitura fundamentalista que só traz para cá. Não, para a gente ler como lanterna e não ler como uma camisa de força que nos faz enxergar de uma maneira focada e que às vezes não permite ver, né? E o pretexto, né, que é um outro momento que está ligado com isso que eu falei, dessa intenção daquele período que ele foi escrito, né? O que eles viviam, por que eles precisavam escrever para se orientar. E só depois que a gente passa para o quarto e importante momento, que é de fazer a relação com a nossa vida. Mas depois de fazer esses estudos, e a gente vai, aos poucos, percebendo um pouco, compreendendo um pouco o texto bíblico e a linguagem, que é uma linguagem diferente da que nós temos hoje, né? Nós precisamos entender isso. A linguagem da Bíblia tem um contexto, tem uma cultura, tem uma história, e isso não pode ser desconsiderado, né? Então, isso só para poder orientar, e a gente, hoje, a proposta é estudar, então, quando nós passamos a tarefa, a gente colocou o capítulo 2 incompleto, não era só aquele versículo 15 que estava lá. O capítulo 2 é o versículo de 11 a 21, né? Nós tivemos aí uma falhazinha. O capítulo 3 é aquele mesmo, de 1 a 15, o capítulo 4 de 17 a 20 e o 5 de 7 a 12. Então, esses fragmentozinhos a gente lê, lembrando aquela questão da metodologia, tentar observar o texto, as palavras. Uma coisa também legal é que vocês talvez estejam usando bíblias de traduções diferentes, né? E aí, por exemplo, a Ana Laura dizer, olha, a minha está dizendo a palavra tal, isso é muito importante. Enriquece, ajuda a gente a compreender, né? De vez em quando a gente faz um estudo de sabe, bom, quando foi escrito, qual era a palavra realmente que estava sendo usada, e isso muda um pouco a história, viu, gente? Faz a gente dar um mergulho e falar, então estava tentando dizer outra coisa, que era, né, Carlos? Você quer falar? Carlos? Não? Ah, achei que você queria. E aí, então, nós vamos tentar responder. Ao ler, nós vamos tentar responder e refletir um pouco. A ideia não é de achar resposta, é pensar sobre, né? Qual o problema central das comunidades da galáxia? Então, aí, é lá. É da galáxia, gente, está escrito errado aqui, viu? E aí, é lá, é da gente agora ficar lá, não vem para cá, para o século XXI. Vamos tentar ir para lá. Qual era o problema central lá na galáxia? Depois eu vou consertar aqui. Quem causou o problema e por quê? Conversar, depois de pensar um pouco no texto aí, conversar e pensar a partir da provocação. O que descobrem nos textos a respeito do tema de hoje, né? Ou problema, né? Viver com firmeza nas convicções e respeito às diferenças. Isso é esse movimento de passar para o hoje. Então, deixem a última para o final mesmo, faz esse movimento. Aí eu pergunto para vocês, primeiro, se tem alguma dúvida. Segundo, se vocês acham melhor vocês irem para uma sala e depois voltam, ou vocês já querem fazer essa conversa aqui? A gente está pensando em, no máximo, 30 minutos, a gente fazer esse, de 20 a 30 minutos. O que vocês acham? Assim, por mim, se a ideia é fazer uma atividade em grupo, eu não vejo problema da gente criar uma sala, conversar e voltar, não. Mas aí vai dos meninos, se eles acharem melhor que já faz tudo junto aqui em grupo, todo mundo, né? Por mim, topo tudo. Então, vamos ver. O que você acha, Gabriel e Guilherme? Rapidinho, que aí a gente resolve. Se vamos para o grupo ou vamos ficar aqui? Por mim, tanto faz também. Para mim, os dois estão ok. Ok. Eu fico Guilherme? pensando, talvez, a gravação só.
para pegar esse momento também e a gente ficar aqui para poder gravar também esse momento. Só Tá isso que eu bom. fico pensando. Pode, talvez, para não parar a gravação. Então, eu, o Carlos e a Marta, se vocês quiserem conversar mais tranquilamente, a gente pode sair também. Vocês ficam aqui. Porque se for para uma sala, realmente para a gravação. Aí, se vocês ficarem, não para. Se vocês acharem que é legal vocês conversarem primeiro, para nós, estava pensado para isso, né? Não tem problema. Aí a gente pode fazer, né, gente? Pode ser assim, pessoal? Pode sim. Então, vamos combinar, porque aí, como não vai para a sala, o tempo fica livre, né? Fica aberto. Mas a gente sai, então, nós três, 20, aqui no meu relógio, 20h40. Vamos tentar às 21h? A gente voltar 20 minutos? A gente volta, vê como é que tá, que a gente já compartilha, porque aí não passa muito. Tem que lembrar que hoje ainda o Paulo volta aqui, hein? Ele vem. Ó, Então, eita, que chique. senão o Paulo chega e a gente fica pronto, né? Então, tá bom. Verdade. Então, nós vamos sair, vocês fiquem aí à vontade, e depois a gente... Só vou fazer as correções nos meus errinhos aqui de fazer corrido, e aí eu já saio, tá bom? Fiquem à vontade. Ô, Leni, precisa sair mesmo ou é só desligar a câmera e som? Professor, o seu áudio. Oh, meu Deus. Eu acho que precisa sair, porque senão a gente vai ficar ouvindo. Tá bom. E aí não adiantou, né? Tá bom. Vai que eles têm um segredo, assim, sabe? Eles sabem, inclusive. Um segredo que está sendo gravado. Olha só que legal. Pois é. Está sendo gravado, hein? Aí vocês podem ver depois, hein? Quanto tempo, Leni? 9h a gente está de volta aqui. Beleza. Tá bom? Então, gente, bom encontro aí para vocês. Obrigada. Obrigado. Bom, E aí, gente, pessoal, acho que a gente pode começar fazendo as leituras, né? eu concordo. Se quiser, eu posso. Qual tradução que vocês estão? Eu tô com a edição pastoral. Dizem que essa é a melhor que tem. Eu tô com a da CNBB. Eu tô aqui também, com a pastoral. Eu tô com essa daqui, ó. CNBB. Sim, conheço. Tem uma dessa em casa. Bom, acho que. Gabriel, eu já fiz as correções, vou sair. Se eu sair, vai parar a minha projeção, não vai? Aqui, vai. estão vendo as perguntas. Eu acho que vai. Sai não, professora. Eu vou colocar no mudo aqui, tá bom? Vou colocar Tá no bom. mudo para eu ficar, porque eu faço outra coisa também e não fico. Eu ponho no mudo e não saio, então, porque senão vai sair. Isso. Então tá bom. Combinado. E aí, quem vai começar a fazer a leitura? Primeiro é capítulo 2, versículos de 11 a 21, né? Sim. O perigo da hipocrisia. Eu posso começar. Ok. Bom, quando Pedro foi a Antioquia, eu o enfrentei em público, porque ele estava claramente errado. De fato, antes de chegarem algumas pessoas da parte de Tiago, ele comia com os pagãos. Mas depois que chegaram, Pedro começou a evitar os pagãos e já não se misturava com eles, pois tinha medo dos circuncidados. Outros judeus também começaram a fingir com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. Quando vi que eles não estavam agindo direito, conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na frente de todos, você é judeu, mas está vivendo como os pagãos, e não como os judeus. Como pode, então, obrigar os pagãos a viverem como os judeus? Jesus Cristo é o centro da vida. Nós somos judeus de nascimento, e não pagãos pecadores. Sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também acreditamos em Jesus Cristo, a fim de nos tornarmos justos pela fé em Cristo e não pela observância da lei, pois com a observância da lei ninguém se tornará justo. Nós procuramos tornar-nos justos em Cristo, mas também somos pecadores como os outros. Então,
será que Cristo estaria a serviço do pecado? Claro que não. De fato, se eu reconstruo o que destruí, eu próprio me torno culpável. Quanto a mim, foi através da lei que eu morri, foi através da lei que morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui morto na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora eu vivo a vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, não tornou inútil a graça de Deus, porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Nossa, a minha tradução é bem diferente. Assim, algumas partes, né? Ela é mais rebuscada, tem umas palavras mais difíceis, entendeu? Essa daí é muito melhor, que é tipo, mais simples, vai direto ao ponto. Aqui não, aqui fica cheio de... Aqui Pedro, na minha, tá Cefas. Uhum. Ei, gente, mas é Mas isso. tem alguma coisa, amiga, que é muito diferente, assim? Não, muito diferente não, é o mesmo sentido. É o mesmo sentido, mas as palavras são mais. Acho que assim é mais difícil de entender, sabe? A compreensão. Essa da pastoral é mais simples a compreensão, mais tranquila. Ai, gente, esse último versículo, pra mim, ó, é tudo. Uhum. Perfeito. Também acho. Vou até grifar. Uhum. Amo. Dessas. Ai, É, ele tá fazendo uma correção a Pedro mesmo, né? né? Aí Nessa. aqui, nessa parte, eu fiquei pensando assim, quando fala que Paulo fez a correção, né, na frente de todos. Aí eu fiquei pensando assim naquela. Tem uma passagem no Evangelho que fala para quando for corrigir o seu irmão, né, você chamar ele em particular e corrigir ele, aí caso ele não te escute, aí você chama ele mais uma pessoa de testemunha. Eu fiquei pensando nisso quando a Ana Laura estava lendo, Climão, né? né? Corrigiu na frente do povo. Pensa bem o climão que ficou. Sim. E outra coisa, né, que Deus. ele fala muito dessa questão da hipocrisia, né? Então, em determinado momento ele comia com os pagãos. Aí quando chegou mais gente, aí parou de comer, e aí já que ia impor a questão de que os pagãos deveriam viver como os judeus, Uhum. e não tá pregando necessariamente aquilo que ele praticava, né? Aham. Aham, exata. Nossa, foda. Sim. Exatamente. E aí fala aqui, ó, você é judeu, mas está vivendo como os pagãos e não como os judeus. Como pode, então, obrigar os pagãos a viverem como os judeus? Uhum. E aí eu penso muito no que a gente já vem conversando, né? Porque tem toda essa questão do moralismo na sociedade, que você tem que fazer isso e aquilo, enfim, né? Tem um jeito, uma norma a ser seguida. Só que aí, enquanto você impõe isso, você já está apontando o dedo para o outro, você já está julgando. E assim, quem somos nós na fila do pão para estar apontando o dedo para o irmão, sabe? Então, isso me veio muito nesse trecho, né? Que aí a gente fica falando, porque tu não pode viver no pecado. Mas aí, enquanto você aponta o dedo, você também já está pecando, né? Então, enfim, Tá lá cheio de pecado, né? E tá falando do outro que tá em pecado. exatamente. Pois é. Acho que outra questão também acredito que entra muito também a discriminação, né? Que quando Pedro tá ali, não tem mais ninguém, os pagãos servem. Aí quando chegam os outros, aí ele vai lá juntar com os outros e esquece dos pagãos. Sim.
Esse Pedro é o mesmo Pedro, discípulo de Jesus? Uhum, É? É uma cabeça sim. dura, né, gente? É uma cabeça dura. É a pedra, né, É a gente? pedra. É. Porque vocês lembram que lá no outro encontro a gente leu uma passagem que falava, né, que ele ficou responsável pela evangelização dos judeus, né, e Paulo que foi com os pagãos. Sim. Eu acho que a gente pode ir indo pro É, eu próximo. também acho que já vai Meu Deus, A gente tem vambora. 12 minutos. Hum. Você viu, mas para você viu que o Lenir três falou passagens. que ela pode dar mais tempo se a gente precisar. E aí, quem vai, gente? Ah, esse aqui que eu tava comentando. É 3 de 1 a 15 agora, né? Uhum. Eu posso ler. Tá. É, Gálatas, insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Vocês que tiveram diante dos próprios olhos uma descrição clara de Jesus Cristo crucificado, respondam somente uma coisa: foi por causa da observância da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi porque vocês ouviram a mensagem da fé? Vocês são tão insensatos a ponto de ter começado com o Espírito e agora terminar na carne? Foi em vão que fizeram tantas experiências? Se é que foi em vão, aquele que dá a vocês o Espírito e realiza milagres entre vocês, será que ele o faz por causa da observância da lei, ou é porque vocês ouviram a mensagem da fé? Foi assim que Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Saibam, portanto, que somente aqueles que têm fé são filhos de Abraão. É por isso que a Escritura, prevendo que Deus tornaria justo os pagãos através da fé, predisse a Abraão essa boa notícia. Todas as nações são abençoadas em você. Portanto, aqueles que têm fé são os abençoados, junto com Abraão, que acreditou. Os que observaram a lei, porém, estão todos debaixo do peso da maldição, pois a Escritura diz: Maldito seja todo aquele que não é fiel a todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para serem praticadas. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz: quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio maldição por nós. Como diz a Escritura: Maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que Jesus Cristo, a bênção de Abraão, se estendesse aos pagãos e para que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, vou fazer uma comparação. Ninguém pode validar ou modificar um testamento legitimamente feito. Gente, eu tenho uma proposta de metodologia. Eu acho que a gente pode ler os trechos primeiro, para a gente fechar essa parte, e aí depois a gente comenta tudo. Só Pode para a ser. gente, pelo menos, ter as leituras frescas, porque talvez a discussão a gente depois pode até fazer em conjunto com eles, né? Mas pelo Uhum. menos a leitura prévia eu acho que a gente pode ir fazendo. Então agora é 4, 17 a 20. Isso, petitinho. Deixa eu ver aqui. Posso ler então? Uhum. Vamos lá. O zelo que alguns demonstram por vós não é bem intencionado. O que estão querendo é apartar-vos, para que mostreis zelos por eles. É ótimo ser objeto, desde que seja bem intencionado e constante, e não se restrinja aos momentos quando estou entre vós, meus filhos. Por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo se formado em vós. Gostaria de estar presente entre vós agora.
para poder acertar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Até aqui? É. Realmente a linguagem de sua Bíblia é bem mais rebuscada. Eu falei pra vocês. Ela é mais cheia de fric-froc, até dificulta a leitura. Agora é 5 de 7 a 12. Quer que eu leia também? Eu posso ler se quiser, mas se quiser ler. Pode ler, pode ler. Vocês estavam correndo bem. Quem foi que colocou o obstáculo para que vocês não obedeçam mais à verdade? Tal influência não vem daquele que chama vocês. Um pouco de fermento basta para levedar toda a massa. Confio no Senhor, aquele que vocês estão de acordo com isso. Aquele, porém, que os perturba sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se é verdade que ainda prego a circuncisão, porque eu sou perseguido, nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Tomara que aqueles que estão perturbando vocês se mutilem de uma vez por todas. Uau! Né? Menino, parece que ele tá meio brabo aqui, né? Sim. Tá. Qual o problema central das comunidades da galáxia? Eu acho que o problema central traz lá naquela passagem que eu li, né? De 3 a 15, que é. E eu trouxe também lá no início da recordação do encontro anterior, né? Que é essa. Querer observar essa observância da lei, né? Que é o que até ele traz aí a respeito lá de Abraão, a fé, né? Que é isso que vai Sim. dizer se eles são justos ou não, que não é a observância da lei. Eu acho também que esse é o problema central, né? De buscar a justiça por meio da lei e não pela graça de Deus, né? Eu acho que esse trechinho, né, que o Guilherme leu resume bem. Concordo. Quem causou o problema e por quê? Ixi, parece que foi Pedro, né? Causou o problema. Mas se o problema é esse. Eu acho que quem causou o problema foram os judeus, né? Os judeus que estavam querendo que os gálatas fizessem a observância da lei. Porém, eles não eram judeus e eles não tinham que observar essa lei. Sim. Aquilo, né? O Lenir falou pra gente não ficar trazendo pro presente, né? Pensar só no contexto. Mas eu acho que também não consigo não fazer associação, né? Dessa ditação de regra, de tipo, porque na minha doutrina eu acredito nisso, então você não pode fazer tal coisa. Às vezes a pessoa nem acredita, não faz sentido para ela, e aí, enfim, a galera fica apertando nessa tecla. E aí, o que descobrem nos textos a respeito do tema e problema de hoje? Ou seja, viver com firmeza nas convicções e respeito às diferenças. Eu acho que é bem isso, assim, dessa problemática, né? Os judeus queriam que os gálatas seguissem a lei e tudo mais, mas aquilo não fazia sentido para o povo, então gera esse conflito, né? Então, assim, você ser convicto das suas crenças e do que você acredita não necessariamente implica impor isso ao outro, né? Eu acho que cada um vive de acordo com o que acredita e não deve ser dessa forma, né? Impositivo e querer que uma pessoa acredite em algo que não faz sentido no contexto que ela vive. Eu acredito que seja isso também. Acho que é isso mesmo.
Assina embaixo. Mais alguma coisa? Eu não lembro se naquele slide anterior tinha alguma outra coisa para a gente fazer. Era ver os personagens, né? O contexto. O segundo era ver o problema, né? Ah, era orientação da leitura. Eu gosto muito de ler o rodapé. Aí eu tô lendo aqui o do 4, de 17 ao 20, aí fala o seguinte, ó. Paulo interrompe o raciocínio e, emocionado, relembra o entusiasmo inicial dos Gálatas, que o trataram com carinho e como enviado de Deus, apesar de sua enfermidade. Fala com ironia dos intrusos que querem escravizá-los com suas concepções. Por fim, mostra que está gerando os Gálatas em novo parto. O primeiro foi quando os gerou para a fé, e agora sofre até que Cristo esteja de tal forma presente na vida deles, a ponto de não precisarem recorrer a qualquer outra coisa. Ó. As notas de rodapé são importantes, então. Uhum. Nunca li nota de rodapé da Bíblia. Nossa, Eu eu vou, acho ótimo. Sempre explica as coisas, assim, dá pra vou você, passar a ler. Então, eu percebi coisa isso que você mesmo. nem... Eu sempre leio. E é inteirinho comentado? Todos os trechos? São, a maioria são. Ó. Opa, entrei cedo demais? Entrou Não, não, entrou não. Entrou na hora. Entrei na hora certa, né? As meninas aí estão. Querem que eu saia novamente? não Não, precisa pode não. ficar. Não precisa, Pode não. ficar. Não atrapalhar, não? Não. Não. Os segredos já foram contados? Então tá bom. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, né, aproveitar enquanto as meninas não leem, só para não. Eu não comentei nada para não atrapalhar o andamento da coisa, da reunião, mas falando sobre a questão que todos estavam conversando, depois a Ana Laura falou um pouco mais, mostrando a indignação, me fez lembrar dos evangelhos. Nos evangelhos também tem essa questão do puro e do impuro, né? Em que tem a questão também, acho que foi o Gabriel que falou, da ira santa, né? Uhum. Justaíra. Olha aí, aproveitei aqui para comentar um pouquinho. Jesus, nos evangelhos, ele não se ira. Você pode procurar do começo ao fim, ele não se ira contra o povo impuro. A ira de Jesus é contra os que se sentem puros e aponta o dedo para os outros que eles consideram impuros e convencem os outros de que são impuros. Portanto, a ira de Jesus é contra os puros. E você não vê no Evangelho os impuros tramando contra Jesus. Quem trama, quem se reúne, trama, manda prender e
condena e assassina Jesus são os puros. Gente, eu tô esperando vocês me chamarem. Tô pensando que o grupo tá conversando. Ah, mas como é que ia te Nós chamar? combinamos, 9 horas a gente Me voltaria. dá um toque lá no grupo. Eu perguntei no grupo. Tudo bem. Tem quanto tempo vocês já voltaram? Não sei. Não, mas eu Só voltei 3 minutinhos. agora. Eu Então tá voltei, bom. eu voltei, o Carlos estava falando e eu deixei. Fiquei quieto. Beleza. Então vamos. Desculpa, Carlos, te cortei, hein? Não, Termina, Carlos, e aí terminei. terminou? Então, acho que a gente podia ouvir vocês, né? Se vocês, em relação ao que vocês refletiram, compartilhar um pouquinho, assim, em síntese, conosco, né? O que vocês. Vai, Guilherme. Eu não, pode ir vocês. Pode ir, Gui. Vocês retomaram aí as perguntas? Perguntas não, os questionamentos, provocações? Sim, fizemos. Retomaram? Mas pode falar, gente, que é igual eu falei, eu já fiz o estudo, pode falar vocês agora. Mas você articula bem. Vamos fazer assim. Você fala a primeira pergunta, o segundo, Gabriel, a terceira. Pode Tá para ser? me falar a primeira? Isso. Certo. Então eu acredito que vai de encontro até aquilo que eu já falei lá no começo do encontro, na retomada do encontro anterior, né, na memória. E o problema central das comunidades da galáxia é querer fazer essa observância da lei, sendo que eles já tinham sido evangelizados por Paulo, né, que para seguirem o caminho da fé em Jesus Cristo, seguindo os passos dele, né, e que eles queriam seguir essa observância da lei, porém eles não eram judeus, então aquilo não valia para eles, né. Eu acredito que agora já vai de encontro na segunda pergunta, em quem que trouxe esse problema, quem que causou esse problema de querer impor essas leis para eles seguirem, né? Que não é só a circuncisão, que é a circuncisão que já joga nas outras 613 leis. Se eu não me engano, são 613 leis. E aí, nesse sentido, né, a gente entendeu que quem causa isso, né, foram judeus nessa tentativa de impor a interpretação da lei e seguir a justiça por meio da lei e não por meio da graça de Deus, né? Então, é esse o grande conflito, né? Então, os Gálatas, eles tinham sido evangelizados, tinham entendido essa outra perspectiva, mas começou a existir esse conflito, né? Dessa convicção imposta a um grupo de pessoas que não se aplicava no cotidiano, no contexto que eles estavam vivendo ali. E aí acho que isso já dá brecha assim, para o Gabriel falar. Só Isso. que eu vou falar mais um pouquinho também, né? Que aí é o que Paulo até diz, né? Que ele sofre essas novas dores de parto, que a gente já até estava lendo aqui o rodapé, e que essa primeira dor do parto é quando eles foram gerados para a fé. E agora Paulo está sofrendo essas novas dores, né? Que é até que Cristo esteja presente também de forma de novo, né, na vida dele. Ué, a ligação que a gente pode fazer com o tema de hoje, que é firmeza nas convicções e respeito a diferenças, é isso, é firmeza na convicção que Paulo deseja aos Gálatas. Gente, ó, como assim? Eu já dei aí o testemunho, né? Já evangelizei vocês estão aí cambaleando, hora pra cá, hora pra lá, não sabe se segue um, se segue outro, o que que é da vida. Tem a firmeza, tem a posição, né? Vai de um lado e vai firme. E respeita as diferenças. É isso também, né? Que
esses judeus não respeitaram a diferença do outro, né? E quiseram impor o jeito deles sobre a outra cultura. A questão é que as pessoas têm que respeitar o jeito de ver das outras pessoas, né? As outras formas de existência, de vida, de praticar religião, de praticar a sexualidade, de praticar, enfim, tudo, né? Desde que não desrespeite a vida do outro, né? Então, é isso. Quando o Guilherme estava falando aí, eu fiquei pensando que ele falou dos preceitos, né? Que, na verdade, as leis de Abraão eram leis boas para ser seguida, defendia a lei, a vida, né? Mas aí depois eles encheram essas leis dos 600 e tantos preceitos e que escravizavam, né? Não gerava vida. E aí, quando o Lenir estava colocando os fatos da vida, eu fiquei... Agora eu estou fazendo uma ligação, né, de uma coisa com a outra. Nós também temos leis boas, né? Nós temos leis que defendem a vida. Nossa Constituição garante os direitos, né, das pessoas. Temos o Estatuto da Cidade, que garante direitos. Então, nós temos leis boas. E aí vem presidentes, bispos, pastores, né, as autoridades, cada um com seus interesses, cada um com as os seus moralismos, né? Criar mais leis que escravizam, né? Então, eu fiquei fazendo essa ligação, porque tem tudo a ver com os preceitos criados, né, naquela época para aquela comunidade e que gerava morte, né, e não gerava vida. Eu acho que nós podemos já passar para receber o Paulo, porque a gente já conversou, e também pelo horário, Marta, a gente já caminhar um pouquinho mais, porque nós vamos falar um pouco dessas conversas também a partir de Paulo, né? Que ajuda a gente a falar desse conflito, né? Dessa realidade que eles estão vivendo lá. Mas Paulo chegando aí, já está tocando, então ele pode nos ajudar a compreender melhor. Podemos? Beleza. Então, vamos lá. Preparado aí, Paulo? Sim. Então, gente, nós iniciamos a nossa viagem nesse túnel, né, do tempo na semana passada, para a gente conhecer essa comunidade dos Gálatas. E hoje nós vamos descobrir um pouco mais como que eles estavam vivendo, né, e se relacionando com os ensinamentos recebidos por esse nosso grande apóstolo Paulo. E 2020 e ainda agora em 2021 foi um ano e está sendo um ano ainda em que a gente está acontecendo muitas reuniões online, reuniões de trabalho, de amizade, de familiares, de cursos, né? E hoje nós vamos ter assim essa conexão com a comunidade dos Gálatas, né, participando aí de uma entrevista com o apóstolo Paulo, que está presente nas nossas reuniões, né, nesses domingos maravilhosos, e assim poderemos perguntar diretamente para ele, né, como que estava essa situação de conflito lá entre os líderes e como que a comunidade estava reagindo. Já posso falar? Então, Paulo, eu achei que a Lenir fosse fazer a moderadora, mas não sei se ela está apenada na... Você está com a sua cartilha, Lenir? Não? Tá bom. Então, Paulo, e os seus amigos lá, amigas, presentes na comunidade dos Gálatas, vocês fizeram, né, um movimento, uma live,
né? E hoje vocês vão conversar aqui sobre os problemas, né, que aconteciam na comunidade. Então, vamos pensando aí com eles, como que eles se apresentam na comunidade, nos dias atuais, né? Vamos aí escutando para saber o que Paulo levou, né, para essa viagem até Jerusalém, com Tito, Barnabé, 14 anos depois de sua primeira viagem por lá, né? O que você conta para nós dessa viagem? Bem, pessoal, boa noite a todos e a todas. Cheguei há pouco aí, era para eu entrar só a partir das 9 hoje. Eu fui com o Barnabé e Tito conversar com os notáveis, né? Os apóstolos Pedro, Tiago e João, líderes das comunidades de Jerusalém, para contar como Deus tinha aberto a porta da fé para os gentios. Sentia que o evangelho que proclamamos a eles não foi ensinado em vão. Queríamos esclarecer alguns pontos sobre nossa maneira de pensar e de anunciar o evangelho com liberdade, segundo a realidade dos que não eram judeus. Isto porque houve um problema que estava dividindo a comunidade dos Gálatas. Alguns irmãos que haviam descido da Judéia insistiam que todos deviam ser circuncidados segundo a lei de Moisés para serem salvos. Marta, está sem som. Meu microfone está desligado. Que confusão, Paulo. Os Gálatas, eles não eram judeus. Por que precisavam seguir os costumes deles? Parece que você não estava fundando uma nova seita judaica. Foi isso, Paulo, que o deixou tão irritado? Bem, na convivência com a comunidade, percebi ainda que alguns de seus membros estavam voltando aos costumes antigos do paganismo, tornando-se de novo escravos de deuses que não eram deuses, esquecendo-se de que já haviam conhecido o Deus de Jesus, que os tornou livres, filhos e herdeiros de todas as promessas. Receberam o espírito de liberdade. Além disso, estavam confusos com a exigência da circuncisão. Que situação difícil. A gente nunca pensa que essas coisas aconteceram no início das comunidades. Você pode nos explicar melhor esse assunto da circuncisão? O que quer dizer isso? Claro, posso sim. A circuncisão é um rito obrigatório entre os judeus, sinal de pertença à comunidade. É como uma pequena cirurgia no órgão genital masculino. Só por aí já dá para perceber que as mulheres ficavam excluídas da pertença à comunidade. Os Gálatas não eram judeus, eram pagãos. E para serem cristãos, não precisariam passar pelas práticas do judaísmo. Tudo que meus adversários queriam era separá-los de mim e tornar os novos cristãos escravos da lei judaica. Então, o fato deles se circuncidarem, eles já estariam a serviço da lei, já seriam escravos da lei. Ainda bem que as mulheres estavam fora, né, gente?
Ô, Paulo, muito obrigada por nos preparar essas perguntas, essas respostas aí, que estava numa live, e esclarecer nossas dúvidas, tá? Em relação a esses conflitos da comunidade. E assim que a gente puder entender melhor esses motivos de sua braveza e irritação com a comunidade, como nós lemos em Gálatas, a gente pode aí estar mais junto e, às vezes, quem sabe, viajar juntos, né? Para te ajudar nessa luta. Obrigada, Ok. Paulo. Obrigado, um grande abraço. Voltando lá no roteiro. Enquanto a Marta olha, tem alguma coisa, aproveitando aí essa conversa, alguma dúvida? Está dando para perceber? Beleza? Porque a gente está caminhando já para fazer o fechamento, né? Se vocês, o de hoje, né? Esse nosso propósito hoje era da gente falar sobre esses conflitos, né? E tentar compreender a partir dessa realidade que eles viviam, para iluminar os nossos conflitos que a gente vive hoje, né? E aí a gente vai passar para fechar, né, Marta? Acho que agora é o último momento, não é? Se vocês não tiverem perguntas e dúvidas. Nosso momento de compromisso e oração, né? Tudo bem? Podemos ir ou... Podemos, tá tranquilo. Eu gostei muito da entrevista, eu trouxe elementos legais, viu, essa entrevista com o Paulo. Que bom. Legal. Você vai colocar na tela, né, Lenir, para fazermos juntos ou não? Não fiz na tela. Esse também não fiz. Eu não fiz na tela. Não tem problema, não. Não, só porque a gente comentou, mas tranquilo. A hora que ficar legal para a gente repetir, eu peço, né? Todos. Tá Acho que fica. Tá né? bom. O Guilherme tem a cartilha, né, Guilherme? Tá em mãos? Na sua mão? Está. Então, nós vamos fazer um compromisso e oração da página 27. Que tem um momento muito bonito para a gente se comprometer como irmãs e irmãos com essa sociedade que precisa tanto da gente, né? Então, né, nesse momento que eu acho que fica bonito, né? A gente falou disso na programação para todas nós fazermos juntos e juntas. Então, encerrando esse nosso encontro, que foi muito diferente hoje, né? Pena que foram só vocês 3, só nós 6, meia dúzia, mas aguardamos que nos próximos encontros as outras jovens e jovens possam voltar, né? Então, se fizermos uma leitura concêntrica da carta, que tem 6 capítulos, já descobrimos a importância dos 4 versículos colocados no final do capítulo 3, que o Guilherme podia ler para a gente. Que é o fim. De fato, todos vocês... De fato, todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Esse versículo, ele revela o pensamento judaico
que colocava a ideia mais importante no centro do texto. Conhecendo, nos capítulos anteriores, o contexto da comunidade destinatária da carta, entendemos o sentido desta fórmula batismal explicitada por Paulo, abolindo as discriminações que, a partir da opção por Jesus Cristo, não poderiam mais existir. Trata-se de uma nova mentalidade que deveria orientar as relações na comunidade dos batizados como condição de fidelidade ao evangelho anunciado por Paulo. Não admitir nenhum tipo de discriminação, e entre elas, as mais fortes e escravizantes. A marca da comunidade deve ser o repúdio concreto nas atitudes do dia a dia da discriminação racial. Aí eu gostaria que vocês falassem junto comigo depois. Não pode haver nem judeu, nem grego. Todos. Não pode haver nem judeu, nem grego. Nem grego. Da discriminação social de classe, não há escravo, nem patrão livre e dono do escravo. Vamos. Não há escravo, nem patrão livre e dono do escravo. E da discriminação de gênero, não pode haver diferença de direitos entre homem e mulher. Não pode haver diferença de direitos entre homem e mulher. Isso porque em Cristo todos e todas somos um, somos uma. O compromisso era muito concreto: eliminar todas as discriminações e viver relações novas na comunidade, ou seja, a liberdade em Cristo revelada no Evangelho anunciada por Paulo. E assim, compreender que essa adesão não implica submissão à observação rigorosa à lei judaica. A circuncisão, na visão de Paulo, não é mais o critério para a pertença ao povo de Deus. É uma nova proposta de inclusão estabelecida pelo batismo de Jesus Cristo. Este batismo não se adequa ao ritualismo de purificação, e sim à confirmação de que, revestidos em Cristo, são uma nova criatura. Amém. 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 Sejamos novas criaturas e colaboradoras e colaboradores para a vida, para gerar vida. Amém. 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 Vamos todo mundo comprometido, né? Eu vou colocar aqui no chat, rapidinho, a tarefinha, se tiver tempo. Não precisa ficar preocupada, se tiver jeito de dar uma lidinha e tal, a gente coloca aí para o próximo e vocês passam para as pessoas que não vieram, mas também, se não der, nós faremos aqui a reflexão juntos, tá bom? Agora, é importante saber, Gabriel, Ana Laura, Guilherme, assim, qual foi o problema deles, né, e delas que não puderam estar. A gente procurar saber o que está acontecendo, se é simplesmente um compromisso, né, ou se tem alguma dificuldade com o horário. Acho que é bom a gente saber, né?
Ou alguma Sim. coisa que não gostou. A gente vai conversar com eles direitinho. E aí a gente dá o retorno. Se precisar fazer alguma adequação, a gente pode conversar e ver a possibilidade, né? Sim. Isso. Eu vou interromper a gravação, tudo bem? Pode. Beleza. Ok. Então, gente, não tendo mais nada, né? Vamos ter uma boa semana para todo mundo, né? Que a gente esteja em paz e também Obrigada para todos. na perspectiva das comunidades da galáxia, né? Da gente vencer todas essas discriminações, esses preconceitos, né? Que a gente viva profundamente a palavra, o amor, a defesa da vida, né? Então, que a gente siga nesse caminho. Amém. 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 Beijo. Tchau, gente. Boa A nossa, vocês. a nossa foto. A foto. Tem que ter. Vai lá. Gias. X? Peraí, 1, 2, 3 e... Gias. Aê! Maravilha. Então tá bom. E eu Tchau. vou depois, quando Isso. baixar ali, eu vou passar o link para você, Gabriel, para quem não Fiquem vê, bem. poder assistir, né? Falou, Combinado. tchauzinho. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Muito obrigado. Boa semana.